Olá gente, caiu a internet, como diz os jovens aí, deu tchutchu, mas vamos voltar, a gente ia lendo a palavra, quando a gente ia começar a ler a palavra aí, caiu aí, mas voltamos, estamos aqui, voltamos aí, foi só uma quedazinha da internet, tecnologia boa, mas ela falha também. Vamos lá, íamos ler a palavra quando a internet caiu. Mas graças a Deus que voltou. A luta está grande, mas nós vamos vencer e vamos triunfar. Vamos lá? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é o texto que vamos ler a partir do versículo 1. Mateus 24, a partir do versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4, respondendo-lhes, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olha, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, haverá pestes, haverá terremotos em todos os lugares. 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 14. E este evangelho, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então o fim virá. Meus irmãos, esse capítulo 24 de Mateus é um capítulo extraordinário. Quando a gente era pequeno, a gente aprendeu a ler sobre o sermão profético, o princípio de dores. Observe que os discípulos, eles eram igualmente a mim. Eles eram da zona rural, eles eram da região da Galileia, e eles subiram à grande metrópole, a megalópolis da época, Jerusalém. Lá em Jerusalém tinha uma das 7 maravilhas da época, que era o templo. Quando os discípulos, eles veem a estrutura do templo, eles ficam de boca aberta, eles ficam de queixo caído. E eles querem mostrar a Jesus a estrutura do templo. Quando eles vão mostrar a estrutura do templo, Jesus joga um balde de água fria neles e diz assim: vede tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos saem do templo antigo, passa beirando o jardim do Getsêmani, eu tive em Israel, eu fiz esse caminho, e sobe até o Monte das Oliveiras, que fica aproximadamente 77 metros de altura. Dali do Monte das Oliveiras daria para ver o antigo templo. Quem anda rápido, faz esse percurso em 5 minutos. Quem anda devagar como eu, vai levar aí uns 10 minutos para fazer esse percurso. Mateus capítulo 24, versículo 3, os discípulos entendem o que Jesus quer falar e eles fazem 3 perguntas no versículo 3. Eles interrogam Jesus em particular, fazendo a primeira pergunta: dize-nos quando serão isso. Quando é que esse templo vai cair? Quando é que esse templo vai vir abaixo? Segundo, quais os sinais da sua vinda? Terceiro, quais os sinais do fim do mundo? Capítulo 24 de Mateus, Jesus se ocupa em fazer 3 coisas. Primeiro, explicar sobre a queda do templo, que se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando Tito invade Jerusalém. Segundo, mostrar os sinais concernentes à sua vinda. Terceiro, mostrar os sinais concernentes ao fim do mundo. Então, o capítulo 24 de Mateus, Jesus se ocupa de explicar a queda do templo, que aconteceu no ano 70 da nossa era. Ele se ocupa em explicar os sinais da sua vinda.
Terceiro, ele ocupa em ensinar os sinais do fim do mundo. Então, partamos do princípio que a igreja será arrebatada. Cristo virá para arrebatar a sua igreja. Ele virá, não é porque eu estou falando. Ele virá, não é porque eu estou pregando. Ele virá porque ele nos prometeu e ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Nós temos na Bíblia mais de 1840 afirmações dizendo que Jesus vai voltar. Nós temos na Bíblia mais de 1845 afirmações dizendo que Jesus vai voltar. Só no Antigo Testamento existe mais de 1.500 afirmações. No Novo Testamento existe aproximadamente 318 afirmações. Como Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, quando disse os anjos: varões galileus, por que estáis olhando para cima? E Jesus, que entre vós foi recebido no céu, lhe há de vir, assim como vós viste-o ir. Hebreus 10, 37, ele disse: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Apocalipse 3, 11, ele disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 22, 12, ele diz: eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Aquele texto que geralmente no culto de ensino, eu digo o culto de ceia, nós lemos, quando Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, disse Paulo: todas as vezes que comerdes o pão, todas as vezes que beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz Paulo: porque o mesmo Senhor vai descer do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois não. Então Jesus vai voltar. Jesus virá. E a igreja irá subir. A igreja será arrebatada. Então nós cremos piamente que Cristo voltará. E esse capítulo 24 de Mateus, Jesus se ocupa em dar alguns sinais concernentes à sua vinda. Por exemplo, sinais sociais, sinais políticos, sinais geofísicos, sinais naturais, sinais raciais, sinais eclesiológicos, sinais messiânicos e sinais espirituais. Aproveito-lhes para lhe dizer que os sinais por si próprio não quer dizer que Jesus vai voltar, que a igreja vai ser arrebatada, mas o aumento quantitativo dos sinais. O aumento quantitativo dos sinais nos dizem que a qualquer momento o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e a igreja vai subir. A qualquer momento a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir e nós iremos morar com Jesus. Então, os aumentos dos sinais nos dizem que aquele texto de Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Então, o aumento dos sinais dizem que nós devemos nos preparar para encontrar com o Senhor, o nosso Deus. Vejamos que ele nos dá um sinal social. Um sinal social. Qual seria o sinal social? A fome. A fome é um sinal social. Não a fome por si, mas o aumento quantitativo da fome diz que a igreja será arrebatada, que Jesus vai voltar. Observe, senhores, que morrer nos deixa triste, mas a gente está pasmo, a gente está atônito, porque já morreram 4.000 pessoas com Covid-19 aqui no Brasil. Mas deixa eu dar alguns dados para os irmãos. A Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Este é o tamanho da Terra, 510 milhões de quilômetros quadrados. Existe na Terra uma população de aproximadamente 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Segundo a OMC, não é a OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. A OMC é a Organização Mundial do Comércio. Existem 900 milhões de pessoas no planeta passando fome. Quase 1 bilhão
de pessoas não têm comida para se alimentar. Só para os irmãos terem uma ideia, de cada 7 pessoas que vão dormir no planeta diariamente, pelo menos uma dorme com fome todos os dias. Hoje, dia 27 de abril, 28.200 pessoas morreram de fome no planeta. 28.200 pessoas morreram só hoje, morrem no planeta. 28.200 pessoas com fome diariamente. Por exemplo, você pergunta, pastor, aonde é isso? Isso é no Sri Lanka, Bangladesh, isso é na Índia, isso é na China, isto é no Paquistão, no Afeganistão, isto é na América Central, no Haiti, isto é aqui no Brasil. Recentemente, passou uma matéria do Haiti, que lá as crianças, as mães vão para a beira do rio, pegam um barro, faz um artesanato e coloca sal e põe ao fogo e põe ao sol para secar. E quando aquele barro está seco, ela engana os seus filhos e dizem que aquilo é comida. Então as crianças comem barro com sal, imaginando que é um biscoito. O mais difícil que tenha sido a nossa vida aqui no Brasil, nós nunca tivemos necessidade de comer barro com sal. Mas mesmo assim no Brasil, existe mais de 10 milhões de irmãos nossos na miséria. Existe mais de 10 milhões de irmãos nossos que vivem com R$141 por mês, auxílio da Bolsa Família. Sabe o que é isso, meus irmãos? É o Espírito Santo dizendo à igreja. É o Espírito Santo conversando com a igreja. Igreja, se prepara. Igreja, se prepara. Não é hora de disputarmos quem prega mais. Não é hora de disputarmos quem canta mais. Não é hora de disputarmos quem tem a maior igreja, quem faz o maior congresso. Não é hora de disputarmos quem tem a melhor dicção, quem tem a melhor oratória, quem conhece mais Bíblia. É hora da igreja acordar. É hora da igreja acordar. A hora da igreja acordar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele também, além dos sinais sociais, ele nos deu sinais políticos. Sinais políticos. Pastor, quais são os sinais políticos? As guerras. Guerras é um sinal político que Cristo vai votar. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, em pleno século XXI, em pleno ano de 2020, existem mais de 30 guerras em andamento. Por exemplo, guerra civil no Paquistão, guerra civil no Afeganistão, guerra civil no Irã, no Iraque, guerra civil no Iêmen, guerra civil na Síria, guerra civil na Líbia, guerra entre a Rússia e a Geórgia, entre a Rússia e a Ucrânia, guerra aqui na vizinha Venezuela. O mundo está em guerra, o mundo está em guerra. Sem contar a guerra que nós vivemos aqui no Brasil. O ano passado, o governo Bolsonaro celebrou, porque nós tivemos um decréscimo, morreu menos 10 mil brasileiros, mas mesmo assim morreram mais de 50 mil brasileiros assassinados. 50 mil brasileiros foram assassinados no ano de 2019. Só para os irmãos terem uma ideia, o que é 50 mil brasileiros mortos em 10 anos de guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, morreram 100 mil pessoas. 100 mil pessoas em 10 anos. Em 2 anos no Brasil, morrem o que morreram em 10 anos de guerra lá no Iraque. Então, o mundo está em guerra. O mundo está em guerra. Por exemplo, a gente liga a televisão, carro-bomba explodiu no Iraque, morreu 30 pessoas. Carro-bomba explodiu lá no Paquistão. Misericórdia, Santo Jesus tem poder. Eu nunca vou para um lugar desse. Paz, meus senhores, a probabilidade de você ser atingido com uma bala perdida no Rio de Janeiro é 40% maior, 40% maior do que você ser atingido pelo carro-bomba lá no Iraque. Então, meu irmão, é tempo da igreja despertar. É tempo da igreja sair de 3 paredes. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja sair ao mundo
e profetizar ao mundo e dizer ao mundo que a qualquer momento a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir e Jesus vai voltar e nós iremos morar com ele, e nós iremos morar com ele. Fique firme, não se desespere, fique firme. São apenas os sinais, são apenas os princípios de dores, são apenas o princípio de dores. Ele também nos deu os sinais geofísicos. Os sinais geofísicos são os terremotos, são as placas tectônicas se movimentando. Sinais geofísicos são as placas tectônicas se movimentando, são os terremotos. Eu lembro quando eu era criança, papai dizia: o Brasil é uma terra abençoada. Terremotos não acontecem aqui no Brasil. Senhores e senhoras, a terra tem tremido em João Câmara, no Rio Grande do Norte. A terra tem tremido em Grajaú, no Maranhão. A terra tem tremido em Montes Claros, Minas Gerais. A terra tem tremido aqui na capital, em São Paulo. A terra está dando os seus sinais, os seus sinalizadores. Por exemplo, alguém chega a dizer: a natureza está doida, a natureza está maluca, a natureza está doida. Na hora de fazer sol, faz frio. Na hora de fazer frio, faz calor. Na hora de chover, não chove. A natureza está doida. Não, a natureza não está doida. Paulo, quando escreve Romanos capítulo 8, ele diz: porque toda a natureza geme e ela está com dores de parto até agora. Toda natureza geme e ela está com dores de parto até agora. Então, os sinais geofísicos são os terremotos. Só para os irmãos terem uma ideia, em 2003, nós tivemos um terremoto no Irã, mais de 31 mil pessoas. Em 2004, nós tivemos o tsunami no sudoeste asiático, mais de 300 mil pessoas morreram. Em 2005, nós tivemos um tremor no Paquistão, morreram mais de 1.000 pessoas. Tivemos um em Java, capital da Indonésia, morreram não sei quantas mil pessoas. Em 2007, nós tivemos um no Japão, morreram mais de 1.600 pessoas. Em 2008, tivemos um na China, morreram mais de 80 mil pessoas. Em 2009, nós tivemos um na Itália, morreram 296 pessoas. Em 2010, nós tivemos aquele grande terremoto lá no Haiti, morreram quase 300 mil pessoas. Recentemente, agora, nós tivemos um no México, morreram mais de 300 pessoas. Tivemos um no Equador, morreram quase 8.000 pessoas. Tivemos um no Nepal, morreram mais de 10.000 pessoas. Tivemos o tsunami lá no Japão, mais de 27.000 pessoas morreram. A terra está dando os sinais, os tremores são sinais claros que Jesus vai voltar. Só para os irmãos terem uma ideia, os olhos de todos os pesquisadores estão para Los Angeles, na Califórnia. Eles esperam que a qualquer momento, em Los Angeles, na Califórnia, as placas tectônicas vão se chocar, que haverão vidas e mais vidas que serão ceifadas. É tanto que eles criaram um filme, já um filme baseado no que eles esperam que vão acontecer em Los Angeles, chamado A Falha de San Andreas. A Falha de San Andreas é um filme que eles esperam que vá acontecer igual ou parecido àquilo que está acontecendo lá, como o filme mostra o que vai acontecer em Los Angeles, na Califórnia. Aqui no Brasil, no sul do país, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Espera-se que a qualquer momento haverá um maremoto, um agito das águas, que vão ceifar vidas, que vão destruir casas. Então, a natureza está dando os seus sinais, os sinalizadores, e quer dizer, sinais geofísicos. Quando a gente vê tudo isso, não é para se desesperar. Quando vê tudo isso, não é para se descabelar. Quando vê tudo isso, não é para arrancar os cabelos da cabeça. Quando vê tudo isso, não é para ter temor. Quando a igreja vê tudo isso, a igreja tem que ficar alerta que o arrebatamento está próximo, que a nossa salvação está próxima, que a nossa redenção também está próxima.
Ele não só deu os sinais geofísicos, ele deu os sinais naturais, os sinais naturais. Entre os sinais naturais são as pestilências. As pestilências são os sinais naturais. Sinais naturais são as pestilências. As pestilências são os sinais naturais. Nós temos algumas pestes, por exemplo, chikungunya, nós temos a dengue, nós temos o ebola lá na África, e agora apareceu o Covid-19, apareceu o coronavírus. Eu tenho uma notícia ruim para dar para você. Talvez você vai ficar chateado comigo, mas eu preciso dar essa notícia. Se Jesus não voltar para arrebatar a igreja e nós continuarmos aqui, outras pestes virão, outros vírus virão, outros vírus vão surgir, porque é um anúncio que Cristo vai voltar. O aumento quantitativo é que Cristo vai voltar. Jesus fez uma grande promessa aos seus discípulos. Em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ânimo está ligado à alma. Jesus está dizendo, confia. No mundo tereis aflições, mas confia. A Bíblia diz no Salmo 20, 7, 8, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Uns encurvam e caem, mas nós nos levantemos e permaneceremos de pé. Provérbio 21, 31, a Bíblia diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a nossa vitória. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes, os muros em volta de Jerusalém, assim Deus está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 124, 6, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolido vivo. Mas bendito seja o nome do Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. O laço quebrou e nós escapamos para a glória do nome do Senhor. Creia, venha a pestilência que vier, há livramento de Deus para a sua casa, há livramento de Deus para a sua família, há livramento de Deus para a sua casa, há livramento de Deus para a sua família. Você faz parte da igreja do arrebatamento, você faz parte da igreja que vai subir. Ele não só nos deu os sinais naturais, ele também nos deu os sinais raciais. Quais são os sinais raciais do anticristianismo? O anticristianismo são os sinais raciais, que nós chamamos da cristofobia. Muito se fala sobre homofobia, islamofobia, mas pouco se fala sobre a cristofobia, que é a perseguição aos cristãos. Você pode entrar na sua casa, aí na internet tem um site, chama Portas Abertas, e você pode ver quantos países os cristãos têm dificuldade de pregar o evangelho. Só para os irmãos terem uma ideia, em todo o mundo, 500 milhões de irmãos nossos não podem professar a sua fé. 500 milhões de irmãos nossos não podem professar a sua fé. Só para os irmãos terem uma ideia o que é 500 milhões, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Seria o equivalente a 2 Brasil e meio. 2 Brasil e meio não tem liberdade de cultuar, de servir ao Senhor, por causa do anticristianismo, Existem pessoas sendo mortas. Existem 3 grupos que odeiam os cristãos, são grupos fanáticos, um chamado Boko Haram, que está na Nigéria, entre a Argélia e Camarões, naquela região da África. O outro chama o Al-Qaeda, tem a sua base no Afeganistão, no Paquistão. O outro é o Estado Islâmico, que tem a sua base um pouco na Síria, na Líbia e também na Europa. Eles odeiam os cristãos, eles querem matar os cristãos. Só para os irmãos terem uma ideia, o ano retrasado, a cada 6 minutos, um cristão foi assassinado. A cada 6 minutos,
um cristão foi assassinado no mundo. Então, os cristãos têm sido mortos por causa dos sinais raciais, que é o anticristianismo, que é a cristofobia. E aqui no Brasil, nós temos liberdade para cultuar. Aqui nós temos liberdade para cultuar. Eu tenho ouvido muito crente reclamando porque a igreja está fechada, reclamando porque a igreja está fechada, reclamando porque a igreja estava fechada. A igreja estava aberta, muitos deles nem iam, muitos deles iam de 15 em 15 dias, muitos deles iam só no dia da ceia, só no dia da ceia que eles apareciam na igreja. Estão reclamando porque as igrejas estão fechadas. Vocês nunca frequentaram a igreja? Vocês nunca estiveram no culto? São sinais raciais, o anticristianismo, que diz que Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Não é momento de disputar, não é momento de disputa, não é momento da igreja disputar. Não é momento de disputar quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, quem tem mais roupa, quem tem menos roupa, quem tem uma igreja maior, quem tem uma igreja menor. Não é hora de disputar quem é bispo, quem é apóstolo, quem é pastor. Não é hora de disputar quem canta usando o diafragma, quem tem uma boa oratória, quem tem uma boa dicção. É hora da igreja despertar. É hora da igreja acordar. É hora da igreja sair de trás das 3 paredes e passar a ser igreja e pregar o evangelho e dizer a este mundo: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele também nos deu os sinais eclesiológicos. Os sinais eclesiológicos. Quais são os sinais eclesiológicos? O surgimento de falsos profetas. Surgimentos de falsos profetas. Se há um dom que a igreja do século XXI precisa buscar, é o dom de discernimento de espírito. Se há um dom que a igreja precisa buscar, é o dom de discernimento de espírito, porque os falsos profetas estão aí. Pastor, quem são os falsos profetas? São homens pregando um evangelho misto, um evangelho misturado. Esses homens ocupam posições estratégicas nas lideranças das igrejas, nas escolas teológicas. Esses homens ensinam ocultismo, ensinam astrologia, ensinam espiritismo, ensinam satanismo. É hora da igreja buscar o dom de discernimento de espírito. É hora da igreja buscar o dom de discernimento de espírito para não ser enganado. Irmão, não coma qualquer evangelho, não coma qualquer coisa. O evangelho tem que ter base bíblica, base bíblica, base bíblica. Como assim, pastor? Existem pessoas que pregam o evangelho falso. Vou lhe dar um exemplo bíblico. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19 fala sobre os 7 filhos de Seva. Eles fazem um primeiro, que a gente pode chamar assim, primeiro sequestro relâmpago da história. Eles pegam o cartão de Paulo, vai lá e passa no banco, na hora bate. Aí pede a senha, eles não têm a senha. Eles chegam para o demônio e dizem: esconjuro-te por Cristo e por Paulo. Os demônios dizem: Cristo, nós sabemos quem é. Cristo, nós sabemos quem é. Paulo também, nós sabemos quem é. Quem é vocês? Quem é vocês? Quem é vocês? Quem é vocês que a gente não conhece? Tem gente que nem o diabo sabe quem é ele. Tem gente que nem o diabo sabe quem é ele. Tem gente que não faz nem cócega no inferno. Tem gente que Satanás não sabe quem é ele. Agora, irmão, paz, meus senhores, paz, minhas senhoras, o mais preocupante não é isso. O mais preocupante é que tem gente que o céu não sabe quem é ele. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz o Cristo: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome nós profetizamos. Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês. Eu glorifico a Deus, porque eu estou pregando para crentes que seu nome está escrito no livro da vida. Lucas capítulo 10, Jesus dá a missão aos 70 e eles voltam com alegria. Eles voltam com alegria. Ele diz: Senhor, em teu nome, os demônios nos obedecem.
Lucas 10, 22, Jesus disse, não se alegre com isso não, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro do céu. Seu nome pode não estar no cartaz, seu nome pode não estar em evidência, seu nome pode não ser lembrado pelos homens, mas seu nome está escrito no livro do céu. E borracha do inferno não apaga, borracha do inferno não apaga. Quem escreveu foi Jesus de Nazaré. Seu nome está escrito no livro do céu. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Ele também nos deu os sinais messiânicos. Quais são os sinais messiânicos, pastor? O surgimento de falsos cristos, o surgimento de falsos cristos. Segundo o site de Billy Graham, já existe no planeta mais de 5.000 falsos cristos catalogados. Até no Brasil eles conseguiram encontrar falsos cristos. Até no Brasil conseguiram encontrar falsos cristos. E um que encabeça a lista dele é um cidadão de São José dos Pinhais, por nome de Henrique Cristo. Provavelmente vocês já viram. Ele é motivo de chacota, motivo de zombaria, sempre está por aí. Um dia ele estava no programa e alguém disse assim, você não é o Cristo, porque do jeito que o mundo está doido aqui, se Cristo voltar aqui, vão matar ele. Outro disse, não, se mataram Saddam Hussein, se mataram Osama Bin Laden, Jesus vem aqui, vão matar ele. Meus irmãos, existem duas características, da primeira para a segunda vinda de Jesus. Na primeira ele veio como homem, mas na segunda ele virá como o próprio Deus. Na primeira ele veio fundar a sua igreja, mas na segunda ele vem arrebatar a sua igreja. Na primeira ele ficou erguido numa cruz, mas na segunda vai ficar erguido numa nuvem que vai cobrir a igreja da terra. Na primeira ele sofreu, mas na segunda ele reinará. Na primeira colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho, mas na segunda ele traz sobre a sua cabeça uma coroa de glória. Na primeira ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas na segunda ele vem como leão da tribo de Judá. Na primeira ele morreu, mas na segunda ele vive para sempre. Na primeira, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, mas na segunda vem montado sobre um cavalo branco e na sua coxa tem dois nomes, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja e a igreja irá subir. Eu vou te ver lá no céu. Eu vou te ver lá no céu. Ah, não é só você não. Eu vou ver toda a tua família. Creia, Jesus vai entrar com providência no teu lar. Jesus vai entrar com providência na tua casa. Vai quebrar aquele coração de pedra e coração de carne. E tu vai dizer, eu e minha casa para sempre serviremos ao Senhor. Jesus vai salvar o teu pai. Jesus vai salvar a tua mãe. Jesus vai salvar o teu avô. Jesus vai salvar a tua avó. Jesus vai salvar o teu tio, a tua tia. Jesus vai salvar o teu cunhado, a tua cunhada. Creia, Jesus vai voltar. Receba a salvação para a sua casa. Jesus salvará a tua família. Creia, você e a sua família vai subir. Nós vamos preparar para orar por vocês essa noite, falando sobre os sinais espirituais. Ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Observe, duas coisas precedem o arrebatamento da igreja. Primeiro, a apostasia. Existem três tipos de apostasia, se é que assim podemos denominar, três tipos de apostasia. Primeira, chamada apostasia da fé, que é aquela de 1 Timóteo 4:1. E o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Segunda apostasia ministerial, que é aquela de 2 Timóteo 4:10, porque Demas me desamparou. Terceira apostasia é a apostasia familiar, que é aquela de 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Observe que a apostasia, ela está velada. As pessoas estão abandonando a família. As pessoas estão trocando as famílias. As pessoas estão deixando a família de lado. Pessoas estão trocando o ministério, abandonando o ministério. As pessoas estão apostatando da fé. Gente que a gente conheceu, crente, fiel a Deus, abandonaram a sua fé.
hoje estão escandalizando, estão na internet, no Facebook, xingando, falam coisas da igreja. É apostasia. Mas um dos sinais também é o derramamento do Espírito Santo, é o fluir do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo. Eu estou crendo que quando passar esta pandemia, nós vamos experimentar um grande avivamento, um grande mover de Deus. Esse avivamento não virá coletivo, não é para todas as igrejas. Esse avivamento vai vir para quem buscar. Mateus 7,7, pedi dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, buscais e encontrarei, porque quem pede, recebe, quem bate, se abre, e quem busca, acha. Então esse avivamento virá para aqueles que têm sede de Deus, para aqueles que têm desejo de Deus, para aqueles que estão buscando a Deus, para aqueles que aproveitaram a pandemia para se aproximar mais de Deus. Deus vai trazer um avivamento sobre as nossas vidas. Deus vai trazer um avivamento sobre aqueles que têm sede dele. Isaías 43, porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua casa. Derramarei rios sobre a terra seca. As terras secas vão se inundar com a presença de Deus. Deus vai nos dar um grande avivamento. Prepare para receber o grande avivamento de Deus. Haverá apostasia, haverá abandono da fé, haverá abandono familiar, haverá abandono de família, haverá abandono da fé. Por exemplo, o Diógenes falou apostasia familiar, apostasia ministerial, e outro Diógenes é o abandono da fé. O abandono da fé, que é a apostasia da fé, abandonar a fé, virar as costas para a fé, não crer mais nas coisas de Deus. Jesus está voltando. E eu quero aproveitar e orar por você esta noite. Eu quero aproveitar, orar pela sua família. Eu quero aproveitar e liberar uma palavra no mundo espiritual de salvação para a sua casa, de salvação para a tua família. Creia, Jesus vai visitar a sua família. Não é só você que vai subir. Não é só você que vai subir. A sua família faz parte do avivamento. A sua família faz parte do arrebatamento da igreja. Eu quero orar com você. Eu quero que você una a sua fé à minha. Eu quero que juntos vamos levantar um grande clamor agora. Um grande clamor agora. Nós vamos levantar um grande clamor agora. Nós vamos levantar um grande clamor agora. Vamos fazer isso. Hoje à tarde, eu estive no monte com 10 obreiros no monte, com 10 obreiros clamando. Nós estamos, desde o início da pandemia, estamos clamando a Deus, buscando ao Senhor. Se é que é por causa da pandemia, alguém diz, então o senhor foi por causa da pandemia. Não, esse monte que eu já oro lá há 28 anos. Há 28 anos eu oro nesse monte. Nós estamos no mesmo lugar, clamando ao Senhor, clamando a Deus, pedindo por milagres. E Deus tem nos dado sinalizadores. Deus tem nos dado sinalizadores que vai fazer. Aguarde, não te desespere. Por quê, pastor? Guarde essa frase que eu já vou orar. Guarde essa frase. Toda crise, ela tem 3 elementos. Toda crise, ela tem 3 elementos. Primeiro elemento, uma solução. Segundo, uma lição para a nossa vida. Terceiro, toda crise tem um prazo de validade. Esta crise, ela tem prazo de validade. Creia, ela tem prazo de validade. Vamos orar. Não sejamos profeta do caos, sejamos profeta de esperança. Oh, glória. Pai, Dorubacau, Checa, Mura, Calamandarau, Checa. Nós entramos na tua presença, nós estamos no teu altar, estamos com a tua igreja reunida aqui, Senhor, através da live esta noite.
Muita gente está orando com a gente, muitos pedidos estão colocados. O Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, o Senhor conhece cada pedido. Visita cada pessoa agora, visita agora. Visita essa pessoa que está enferma, arranca esse mioma, arranca esse cisto, essa pessoa que sofre com endometriose, põe a mão na endometriose agora, põe a mão na tireoide, põe a mão na labirintite, arranca a hérnia de disco, a hérnia escrotal, a hérnia umbilical. Visita essa família agora, visita essa família. Tem alguém que não é crente, ou viciado em drogas, viciado em bebida alcoólica, liberta pelo poder do nome de Jesus, liberta. Urabacalamandaraba, checandura, candaraba, calamandaraba, urabababa, checambura, calabaciá. Liberta, Deus, liberta pelo poder do nome de Jesus. Essa pessoa, Senhor, que fez sua inscrição para receber os R$ 600 que não sai, libera esse dinheiro, libera ajuda do governo. Essa pessoa que está passando dificuldade financeira, manda o teu couvo essa semana, manda o teu couvo de Deus na casa dele, manda o teu couvo de Deus na casa dela, que haja provisão, que haja provisão, que haja provisão, que haja o teu socorro, rancho clova, cai, rubacheca, maracala, sandaraca, tubabagaburahau, Ruvacheca marahaya, que haja a tua provisão, que haja a tua provisão, que haja o teu socorro. Surpreenda essa mulher, surpreenda este homem, libere uma unção de milagre na casa dele. Guarda essas casas, guarda essas famílias, unge os umbrais da porta com o sangue do Cordeiro, com o sangue do Cordeiro. Não deixa nenhuma pandemia, não deixa nenhum Covid, não deixa nenhum corona chegar na casa desse teu filho, dessa tua filha. Se há alguns familiares deles internados na UTI, visita agora no hospital, cura, visita agora, sai espírito da morte, sai espírito do suicídio, sai espírito da depressão, sai espírito da morte, sai espírito da depressão, espírito do suicídio, em nome de Jesus, receba vida, 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 Lobra, Sará, Cobúria, Ranchomor, Cavassia, Tíria, Chovarrácia. Abençoa o Brasil, abençoa esse país, abençoa o presidente do Brasil, o vice-presidente, os 513 deputados, os 81 senadores, os 11 ministros do STF, abençoa o Brasil, tira o Brasil desta maldição, faz esta crise cessar, libere a tua vitória para a tua igreja. Nós declaramos em nome de Jesus, 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 o teu povo, pelo Senhor Deus de Israel, abençoados, 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 abençoados. Que essa semana seja uma semana de surpresa, seja uma semana de surpresa, seja uma semana de surpresa para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Essa semana, o povo de Deus vai visitar a sua casa. Essa semana, o povo de Deus vai visitar a sua casa. Esta semana, o povo de Deus vai visitar a sua casa. Creia, receba de Deus o teu milagre esta noite. Fique firme, fique firme, fique firme. O céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e nós iremos subir. Vocês me verão no céu. Se tem uma coisa que eu tenho convicção, eu vou morar no céu com Jesus. Se vocês duvidam, fique firme, que quando vocês chegarem lá, vocês vão me encontrar lá. Vão dizer, não é que ele veio mesmo, não é que o gordinho veio mesmo. Eu vou estar lá no céu, eu vou estar no céu. Quem sabe você até seu vizinho, quem sabe vou morar até perto de você. Mas não sou eu que vou subir, toda a minha família vai subir. Não é só você que vai subir, toda a sua família vai subir. Jesus vai salvar a sua família. Deus abençoe, meus irmãos. Prazer estar vocês nessa live aqui. Geração eleita. Deus abençoe. Um abraço. Minha bateria está acabando aqui. Deus abençoe. Um abraço a vocês. Fiquem na paz. Uma ótima semana. Uma semana de vitória e de bênção. Deus abençoe você e a sua casa. Vitória, vitória, vitória de Deus para a vida de vocês. Um abraço. Deus abençoe.